Saudações, queridos ouvintes do canal Renomaru, eu sou o Thiago Cruz e o assunto desta semana é Asia Champions League. A competição mais importante da Ásia na questão de clubes teve seu fim no dia 23 de novembro de 2021 e infelizmente não tivemos times japoneses fazendo a grande final. Eu sei que todo mundo torce muito o nariz aí, né? A gente não entende muitas vezes por que as equipes japonesas não são dominantes, né, dentro do cenário asiático de clubes, mas isso, né, claro, é um assunto que a gente sempre vem debatendo aqui muito nesses porquês, né, dentro do futebol japonês que a gente acaba não entendendo, e é claro que em 2021 a gente esperava que as equipes japonesas aproveitassem, né, tanta coisa aconteceu, né, foi uma competição tão maluca, né, comparado com os últimos anos. Daqui a pouco eu vou estar lembrando vocês um pouquinho de tudo isso que aconteceu. E claro, fica sempre a pergunta no ar, né? Por que o Japão não domina o cenário asiático? E neste podcast eu até pedi para o Elias Fales mandar um áudio para a gente, né? Para deixar aqui registrada a opinião dele, por que o Japão não tem esse domínio ainda dentro do cenário de clubes do futebol asiático como um todo. Vamos lembrar que em 2017, né, depois de muito tempo, né, 9 anos praticamente sem chegar numa grande final, o Japão chegaria mais uma vez, venceria com o Ural Reds em cima do Al Hilal. Em 2018, a dobradinha japonesa, dessa vez com a equipe do Kashima, né, que venceu a final contra a equipe do Persepolis. Em 2019, faríamos mais uma final com o Ural Reds contra o mesmo Al Hilal que ele teria vencido em 2017, mas dessa vez deu melhor para a equipe saudita. E em 2020, né, a equipe do Vissel Kobe chegaria à semifinal, mas não conseguiria chegar ali, ano que a final foi Ulsan Hyundai e Persepolis, né, e deu Ulsan Hyundai mais um título para os clubes sul-coreanos. Muito bom, muito bom não, mas interessante a gente lembrar, né, todas as consequências e mudanças, né, que a pandemia acabou causando. Este ano a fase de grupo começou bem separada uma da outra, né? Normalmente vocês sabem, né, que tem sempre a parte oeste e a parte leste, né? A parte oeste que tem lá as equipes árabes e a parte leste aqui de Japão, Coreia do Sul, entre outras equipes, né? Mas por causa da pandemia, demora do início, né, da vacinação, foi então feito 2 polos diferentes, né, onde as equipes estariam sempre jogando separadas ali e tendo as suas fases de grupos da melhor maneira possível. Já é separado, este ano foi um pouquinho mais separado. Este ano teve desistência daí de equipes, né, como por exemplo equipes da China e equipes da Austrália desistiram da competição. Teve equipe de Singapura que venceu o campeonato e não pôde disputar, né, que foi o caso do Albirex Singapura, né, por ser uma equipe satélite não pode disputar a competição e acabou dando espaço para uma outra equipe, né? Esta equipe que estava até no grupo do Gamba Osaka. Então, assim, foi um ano que aconteceu mini coisinhas que apenas apimentou um pouco mais esta rivalidade aí que a gente já está acostumada no quesito de ACL. E um outro detalhe, né? Este ano, né, teve mais uma pequena mudança, né, que fez toda a diferença no final das contas, que foi a classificação, né? Vocês sabem, né, que do grupo A até o grupo E, se eu não me engano, vou até confirmar aqui com vocês ao vivo para não estar falando nenhuma besteira, de grupo D, grupo E, exatamente, até o grupo E, você fazia parte, era a fase de grupos da equipes do lado oeste, e depois do lado F, né, que aí sim começaria do lado F até o lado J, era aqui as equipes do lado oeste, e nem todo mundo passaria de fase, né? Nem todo mundo em que sentido, né? Os primeiros colocados passariam todos de fase e apenas os 3 melhores segundos colocados passariam de fase. Então não adiantava apenas ficar em segundo colocado, tinha que ficar muito bem qualificado em segundo colocado para poder passar, e isso acabou dando um nó, né, na cabeça de muita gente, que acabou demorando um pouquinho para entender, né, esta situação. Então vamos lá, vamos começar então a falar a parte de grupos, né, que nos interessa. A parte de grupos foi uma maluquice também, os jogos foram muito próximos uns dos outros, né, então por exemplo a gente tinha equipe jogando a segunda rodada, enquanto tinha grupos que não tinha terminado a primeira rodada, então sempre tinha ali jogos, por exemplo, do Frontale jogando uma rodada que já tinha passado, então foi um ano realmente muito conturbado, mas eu sei que a organização da competição fez
o melhor possível. Vamos falar então de grupo a grupo, então, em vez de eu falar todos os jogos de cada rodada, que ficaria meio confuso, eu vou falar então os jogos inteiros por grupo, né? Claro, sempre frisando os grupos onde tinham os times japoneses. E o primeiro deles foi o grupo G, né? O grupo G que tinha Nagoya Grampus, Pohang Steelers, o Johor e o Hachiburi, né? No primeiro jogo, né, na estreia ali, a equipe do Nagoya Grampus venceu o Johor pelo placar de 1-0. No segundo jogo, né, da segunda rodada, a equipe do Nagoya Grampus venceu o Pohang Steelers por 3-0. Na terceira rodada, a equipe do Nagoya Grampus venceu o Hachiburi por 4-0, né? Então aí terminaria a primeira rodada 100% do grupo, né? A quarta rodada, né, os jogos de volta. O primeiro foi novamente a quarta rodada foi contra o Hachiburi, né, o joguinho de volta, e a equipe do Nagoya venceu também, né, mais uma vez, dessa vez por 3-0. O quinto jogo, a equipe do Gamba a equipe do Nagoya venceu a equipe do Johor por 2-1 e finalizou a sua participação na competição contra o Pohang Steelers, e o jogo acabou em 1-1, né? Com este resultado, a equipe do Nagoya Grampus passou no grupo G em primeiro com 16 pontos e em segundo colocado passou o Pohang Steelers com 11 pontos. Daqui a pouco eu vou explicar por que esses 11 pontos acabou tirando o time japonês aí da próxima fase. No grupo H, tivemos aí, né, o Jeonbuk Hyundai, né? Em segundo teria a equipe do Gamba Osaka, em terceiro o Shanghai Uniters e em quarto, né, o Tampine Rovers. O Tampine Rovers que estourou na competição porque ele acabou sendo o campeão, né, da Supercopa de Singapura, e ele acabou dando essa possibilidade de participar da competição, já que o campeão da liga, né, o Albirex Singapura, acabou não podendo porque ele é uma equipe tem um termo certo, mas como por exemplo é uma equipe satélite, tem um termo um pouco mais específico assim, e por ser uma equipe satélite de uma equipe japonesa, ele acabou não podendo competir. Pelo grupo H então, né, a equipe do Gamba iniciou a sua competição vencendo, né, o Tampine Rovers por 2-0. No segundo jogo, a equipe do Gamba empatou, né, com o Jeonbuk Hyundai, que tinha sido campeão coreano, né, em 2020, não é uma equipe boba, né, a gente sabe aí do poder das equipes sul-coreanas. Pelo terceiro jogo, a equipe do Gamba já começou a dar aquela patinada, dessa vez empatando aí com a equipe do Shanghai Uniter, né? Pela quarta rodada e já começando os jogos de volta, a equipe do Gamba empatou com o Shanghai Uniter por 1-1 e teria sim que vencer as duas próximas partidas para não ter nenhum problema, né? Pelo seu quinto jogo, a equipe do Gamba Osaka aplicou 8-1 em cima do Tampine Rovers, né? E deu um pouquinho de esperança para os seus torcedores, né? Mas no último jogo, a equipe do Gamba Osaka perdeu por 2-1 para o Jeonbuk Hyundai e o Gamba ficou em segundo. No entanto, né, o Gamba Osaka fez apenas 9 pontos, né, e a pontuação era muito baixa e o Gamba não conseguiu passar para a próxima fase. Pelo grupo I, né, o grupo tinha aí a equipe do Kawasaki Frontale, o Daegu UFC, o United FC City e o Benjin Guan. A equipe do Kawasaki Frontale iniciou a competição vencendo o Daegu UFC por 3-2. No segundo jogo aplicou 7-0, né, no Benjin Guan, né? No terceiro jogo aplicou 8-0, né, no United City FC, então junto com a equipe do Gamba Osaka, né, esses foram os resultados mais elásticos aí da fase de grupos. No quarto jogo a equipe do Kawasaki Frontale venceu o United City por 2-0. Pelo penúltimo jogo venceu mais uma vez o Daegu pelo placar 3-1 e finalizou a fase de grupos vencendo o Benjin Guan pelo placar de 4-0. Então 100% da competição, fez 18 pontos, passou sem nenhuma dificuldade, e o Daegu UFC, que fez 12 pontos, né, acabou passando pelo grupo I na segunda colocação. Pelo grupo J, o grupo aí do Cereço Osaka, que tinha junto o Kiti, né, o Port FC da Tailândia e, né, o Guangzhou Evergrande, o temido Guangzhou Evergrande, que mostrou nessa competição que não estava assim com toda essa bola, né? A equipe do Cereço iniciou a competição vencendo o próprio Evergrande pelo placar de 2-0. No segundo jogo, a equipe do Cereço venceu o Kit por 2-1. E no terceiro jogo, a equipe empatou, né, com o Port FC, e aí meio que já ligou um pouquinho do alerta. Pelo quarto jogo, a equipe do Cereço voltou a vencer o Port, né? Voltou a vencer dessa vez a mesma equipe que tinha empatado, né? O terceiro jogo que foi o Port, e venceu por 3-0. O quinto jogo, a equipe do Cereço venceu o Guangzhou Evergrande por 5-0 e finalizou
a sua competição, empatando, né, com o KT por 0-0. Né? Com estes números, a equipe do Cereço passou em primeiro lugar do grupo com 14 pontos e o KT com 11 pontos, né, tinha aí a chance de poder passar de fase muito melhor, né, do que a equipe do Gamba Osaka, que não teve essa possibilidade. Então, como ficou, né, no final das contas, né, pelo grupo F, que é o primeiro grupo ali da parte leste, né, onde tem as equipes japonesas, passou Ulsan Hyundai e o Pattaya United, né, da Tailândia. Pelo grupo G passou o Nagoya e o Pohang Steelers. Pelo grupo H passou apenas o Jambu Hyundai, né, já que o Gamba fez apenas 9 pontos. Pelo grupo I passou o Kawasaki Frontale e o Daegu FC. E pelo grupo J passou apenas o Cereço Osaka. Por que não passou o KT? Porque o KT de Hong Kong fez 11 pontos, né? Então foi insuficiente, já que o Daegu FC fez 12 pontos, o Pohang Steelers fez 11, mas teve um pouquinho mais de saldo, teve saldo positivo, né? Então isso acabou dificultando a equipe de Hong Kong que estava passando. E também pelo grupo F, a equipe da Tailândia, né? O Pattaya United fez 12 pontos, então mais do que a equipe de Hong Kong, então não deu desta vez. Papelão então para a equipe do Gamba Osaka, que estava relativamente num grupo fácil, até daria para falar, nossa, era apenas o Jambuki Hyundai ali, né, a equipe a ser batida, né, e os outros dois eram equipes que o Gamba tinha assim totais condições de vencer, né, todos os jogos, literalmente vencer todos os jogos, e acabou ali com um empate ou outro, acabou dificultando e muito a sua classificação. E é sempre bom lembrar, né, todas as equipes que acabaram passando de fase lá, né, pelo lado oeste, né, pelo grupo A, o Istokhol do Tajiquistão passou pelo grupo A em primeiro lugar, né, e em segundo o Al Hilal da Arábia Saudita. Pelo grupo B passou o Sharar, né, do Emirados Árabes Unidos, e em segundo colocado o Tractor do Irã. No grupo C, apenas o Istagal, né, do Irã, acabou passando de fase. Pelo grupo D, o Al Nasser, né, da Arábia Saudita, acabou passando de fase. E pelo grupo E, passou o Persepolis e a equipe do Al Hada dos Emirados Árabes. Né? Então, tivemos todos os chaveamentos para fazer as oitavas de final. As oitavas de final aconteceu apenas no dia 14 de setembro em diante, né, com os seguintes jogos. Né? Do primeiro lá, a equipe do Al Hada passou, né, o Sharar nos pênaltis por 5-4. O Al Nasser venceu o Tractor por 1-0. O Istokhol perdeu para o Persepolis pelo placar de 1-0. E o Al Hilal venceu, né, o Istagal pelo placar de 2-0. Pela parte leste, né, tivemos os jogos ali no dia 15. Né, a equipe do Jambuki Hyundai venceu, né, o Pattaya United nos pênaltis pelo placar de 4-2. A equipe do Frontale caiu, né, perante o Hyundai pelo placar de 3-2, né, nos pênaltis. A equipe do Cereço perdeu por 1-0 pelo Pohang Steelers. E o Nagoya Grampus foi a única equipe japonesa que venceu nas oitavas a equipe do Daegu FC pelo placar de 4-2. Então, numa cacetada só, já perdemos então a equipe do Frontale, que perdeu no detalhe nos pênaltis, num jogo bem ruim, abaixo da equipe do Frontale. E a equipe do Pohang Steelers venceu ali por 1-0. A equipe do Cerezo segurou muito bem a parte final do jogo, a equipe do Pohang Steelers, e a equipe do Cerezo acabou se desesperando e não conseguindo passar de fase. Nas quartas de final, né, aconteceram no dia 16 e dia 17, né, o Al Hada enfrentou o Al Nasser, né, e acabou perdendo, né, para o Al Nasser pelo placar de 5-1. Né, o Persepolis cairia, né, pelo Al Hilal pelo placar de 3-2. E no dia 17 aconteceram ali os jogos sul-coreanos, né, entre Jambuki Hyundai e Ulsan, né, Ulsan Hyundai. O jogo acabou 3-2 por Ulsan Hyundai. Né, e no mesmo dia 17 aconteceu o jogo entre Pohang Steelers e Nagoya Grampus. Esse jogo passou até ali na TV brasileira, na TV a cabo, e esse jogo acabou não dando certo ali, né? A equipe do Nagoya acabou sendo atropelada, né, pelo Pohang Steelers, mudou muito mal a equipe muito desligada, e a equipe japonesa acabou caindo, e a gente terminaria assim, né, a participação dos times japoneses, infelizmente, nas quartas de final. Na semifinal, o Al Nasser enfrentou o Al Hilal, né, jogos aí então entre equipes sauditas, né, acabou dando o Al Hilal, e no dia 20 teve jogo entre Ulsan Hyundai e Pohang Steelers, né, duas equipes sul-coreanas.
acabou dando Pohang Steelers nos pênaltis, né? Depois do jogo acabou em 1-1, o jogo acabou nos pênaltis pelo placar de 5-4. E no dia 23, né, o Al Hilal venceu o Pohang Steelers pelo placar de 2-0. Com essa vitória, né, o Al Hilal se torna então o maior vencedor, né, da competição com 4 títulos. Né, ele que já tinha sido campeão em 92, em 2000, 2019, volta a vencer agora em 2021. O segundo colocado é o Pohang Steelers, que também era a equipe que poderia chegar ao 4º título. Né, o Pohang Steelers tem aí títulos de 97, 98 e 2009. Né, e depois temos uma cacetada de equipes aí com 2 títulos em um, né? Por exemplo, a equipe do Ura Reds, né, que tem 2 títulos, né, 2007 e 2017. Depois nós temos também a equipe do Júbilo com o título em 99, né? Temos Jeff com o título em 87, o título do Verde em 88, temos aí o título do Kashima, né, em 2018, e também, né, temos aí o título do Gamba Osaka, né, do ano de 2008. Obviamente, né, a gente, como eu falei no programa, é claro que a gente gostaria que a gente tivesse mais equipes japonesas disputando, né, a competição e vencendo a competição. É claro que se a equipe do Nagoya chegasse, né, uma semifinal, uma grande final, seria realmente muito interessante, todo mundo estaria torcendo por eles, né, mas começa a se criar, né, aquela pergunta, né, por que, né, em um ano onde a ACL teve menos equipes fortes, teve muita desistência, todo o problema aconteceu no futebol chinês, várias equipes acabaram quebrando, desistindo da competição e tudo mais, alegando até que não viria por questão de segurança dos atletas, mas a gente sabe que no caso era pela parte financeira, né, que realmente é muito pesado. Né? A gente começa a pensar sobre a questão de por que as equipes japonesas não chegaram, né, a uma final, já que relativamente era um ano mais fácil. No papel era um ano mais fácil, né? Mas a gente pode perceber que algumas equipes que até nos últimos anos tinham sido predominantes, né, nessa parte de final, acabaram nem sequer chegando na semifinal, né? No caso, por exemplo, do Persepolis, né, que acabou perdendo para o Hilal, que depois seria campeão, né? O Al Nassr também é uma equipe muito forte que chegaria até a semifinal, mas não conseguiria fazer uma grande final, entre outras equipes que sequer passaram de fase, né? Como o Al Sadd, que nem sequer passou de grupo, né? O Al do RAL, né? Que era a equipe ali do Olungá, né? O Olungá que foi o artilheiro da competição, né? E mesmo assim a equipe praticamente nem passou de fase, né? Então, mesmo que você tenha ali equipes muito fortes no papel, né? Nem sempre isso quer dizer que você vai ser campeão de qualquer maneira, né? Então, realmente, a competição da CL é muito pegada, né, é muito física, né, e os jogos são muito ali curtos entre um e outros, né. Uma coisa bem interessante aconteceu nesse ano também foi o fato que inicialmente foi não só falado, mas foi apresentado que pelo menos jogos a partir das quartas de final seriam com jogos de volta, e isso não aconteceu, né. Todos os jogos acabaram sendo em jogos únicos, né, o que deixou muito mais imprevisível, né, a continuação da competição. E aí, por exemplo, a gente pega um jogo onde claramente, né, a equipe do Nagoya era superior, né, à equipe do Pohang Steelers. A fase de grupos mostrou isso, né, entre confrontos aí das duas equipes, e em um jogo exatamente apagado, a equipe do Pohang meteu 3-0 e matou completamente qualquer chance ali da equipe do Nagoya Grampus, né? E mais um detalhe, né? Todos os jogos, né, todos os anos, a partir das oitavas de final, eram jogos de ida e volta, né? Então, por exemplo, a equipe do Frontale perde nos pênaltis, né, para a equipe do Hyunsan, mas se tivesse acabado 0-0, tinha todas as condições de vencer jogando em casa, por exemplo, né? A equipe do Cerezo, que perdeu para a equipe do Pohang Steelers na oitava de final, se tivesse feito um segundo jogo em casa, né, talvez ali com torcida, ou mesmo se fosse em campo neutro, tinha condições de vencer. O Pohang Steelers chegou à final, mas em nenhum momento assim se mostrou um grande bicho-papão, até porque nos últimos anos a equipe do Pohang Steelers tinha feito ali algumas campanhas bem razoáveis e nada assim muito acima da média, mas não deu, né? O Japão ainda continua muito bem classificado, né,
entre as equipes entre os países que mais têm títulos, né, dentro da CL. Infelizmente 2021 ficou um pouquinho mais complicado, né? Ainda o Japão continua em segundo lugar, né? A Coreia do Sul é líder de performance, né, por país, né, com 12 canecos. O Japão vem em segundo com 7, e com esse título da equipe saudita, a Arábia Saudita faz o seu 6º título, né? Então ainda o Japão tem pelo menos mais 1 ou 2 temporadas ainda para se manter em segundo colocado, mas quem sabe com todo esse investimento a gente tem aí uma equipe japonesa jogando melhor, né, no próximo ano, e quem sabe chegando a mais uma final. E antes de finalizar esse programa, né, que foi um pouquinho mais curto, até porque os times japoneses acabaram não chegando na final, né? Então acaba encurtando muito mais, né, as informações que a gente tem no programa. Mas eu pedi para o Elias Falas mandar um áudio para a gente, dando a opinião dele, né, sobre como foi os times japoneses na temporada 2021 e também, principalmente, né, por que na opinião dele falta, né, esse empurrãozinho a mais para as equipes japonesas dominarem o cenário de clubes dentro da Ásia. Então, fala aí, Elias. Saudações, queridos e queridas, Elias Falas, o Barbudinho Alegria falando por aqui para saciar uma dúvida ou até uma questão, né, que tanto se fala de por que a Coreia do Sul se dá tão bem na Champions League e o Japão não. Na verdade existem N fatores, né, muitas coisas que contribuem e prejudicam, por assim dizer, a performance dos japoneses, né. A primeira é a falta de interesse do público japonês, não só do público japonês, como dos times, né? Apesar de já terem alguns títulos muito bons, né? Com Gamba Osaka, Jubilewa, Takashima Urawa, o público não se interessa tanto por essa competição continental e prefere mais os campeonatos locais, né? Os campeonatos locais que dão até um retorno financeiro melhor para essas equipes japonesas, né? É melhor e dá mais lucro, mais visibilidade para você ganhar uma J-League, você ganhar uma Luvan, você ganhar uma Copa do Imperador, do que ganhar a Champions League. Por incrível que pareça, né? O prestígio lá no Japão é muito menor do que do que nos outros países, né? É uma coisa maluca. Inclusive, lá no Japão, você pode ver, né? Muitas vezes na primeira fase, as equipes japonesas elas entram com times reservas, com equipes de mistão, né, que mescla aí titulares com reservas, então não levam tão a sério o campeonato continental. É meio maluco isso, mas é real, né? Acontece muito, muito mesmo. Não é como na América do Sul ou na Europa, né, que realmente as equipes levam muito a sério os campeonatos continentais, os títulos, né? E no Japão é diferente. Já na Coreia do Sul eles gostam muito, né? Tanto que colocam os times principais. As equipes coreanas vivem vencendo a Champions League, porque é uma pegada completamente diferente, né? É um foco completamente diferente e eles gostam desse tipo de competição. Então a principal razão é essa. Talvez com o tempo isso mude, né? Esse pensamento mude. Talvez os japoneses levem mais a sério aí as competições internacionais, porque tem o Mundial, né? A premiação está aumentando. A FC, com essas novas diretorias e novos cartolas, estão investindo mais na competição e fica algo mais sério para o Japão, né? Mas no momento, isso vai se engatinhando. Beleza, pessoal? Um abração aí. Um abração pro Thiagão, um abração, um bom tempo para toda a galera. Vamos nos conversandinho. Rio do Baru. Muito obrigado, Elias. Galera, opinião dada aí do nosso grande âncora do canal Rio do Baru Podcast. Agora, é claro que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Na sua opinião, o que está faltando para as equipes japonesas chegar com um pouquinho mais de gana? Será que o problema realmente é financeiro? Será que falta realmente algum outro tipo de incentivo para as equipes japonesas começarem a levar a competição mais séria todos os anos? É claro que a opinião de vocês é muito importante. Infelizmente não deu, mas é claro, vamos ficar de olho. Tem equipe japonesa chegando muito forte para a temporada 2022 e com certeza vamos ficar de olho na ACL 2022. Um forte abraço, um excelente final de semana,
Uma ótima semana se você estiver vendo isso depois da inauguração desse podcast. E nos vemos num próximo episódio. Forte abraço. Tchau, tchau.